Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro. Você vai ver nessa edição que o Brasil teve queda na taxa de desemprego. Setembro teve o menor número de mortes por Covid no ano. O governo federal deu o ponto de partida para a instalação de um centro de imunização em Belo Horizonte. E o Rei Pelé teve alta do hospital. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu que o município do Rio de Janeiro pode exigir o passaporte de vacinação para acesso a locais de uso coletivo. A decisão derrubou a liminar que suspendia a validade do decreto do prefeito Eduardo Paes. O decreto municipal condiciona a entrada e a permanência em determinados estabelecimentos e locais de uso coletivo à comprovação da vacinação contra a Covid-19 correspondente à primeira, segunda ou única dose, a depender da idade da pessoa e o cumprimento do cronograma de imunização instituído pela Secretaria Municipal de Saúde. O desembargador Paulo Rangel suspendeu o passaporte da vacina em decisão que classifica o ato da Prefeitura do Rio de Janeiro como um reflexo da ditadura sanitária e citou ainda o nazista Adolf Hitler. O magistrado alegou que se o cidadão quer ou não se vacinar, é um problema dele, que se encontra amparado pelos princípios da autodeterminação e da legalidade. E disse ainda que um decreto municipal não pode impedir a liberdade de locomoção de quem quer que seja por não estar vacinado. O jurista Lênio Streck afirmou que a decisão é equivocada, voluntarista e inconstitucional. A Prefeitura do Rio recorreu ao STF. Em sua decisão, Luiz Fux afirmou que o Supremo estabeleceu que no combate à epidemia de Covid-19, os entes federativos têm competência administrativa comum e legislativa concorrente para dispor sobre o funcionamento de serviços públicos e outras atividades econômicas no âmbito de suas atribuições. De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, a exigência de apresentação de comprovante de vacinação é medida de combate à epidemia de coronavírus prevista no rol exemplificativo do artigo 3º da Lei Federal 13.979 de 2020. O Banco Central revisou para cima a estimativa de crescimento da economia brasileira para esse ano. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 4,6% para 4,7%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central, que considerou que a projeção depende da continuidade da queda da pandemia e da redução dos níveis de incerteza econômica. A projeção da inflação também foi revista e deve encerrar o ano em 8,5%. Caso a nova projeção se concretize, será a inflação mais alta desde 2015. Em 2022, a projeção ficou em 3,7% e para 2023, 3,2%. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,7% no segundo trimestre de 2021. Mesmo com a redução, mais de 14 milhões e 100 mil brasileiros ainda estão sem emprego. O resultado mostra uma queda de quase 1 ponto percentual em relação à taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2021. Caiu de 14,7% para 13,8%, sendo a menor taxa de desemprego no ano. Um dos motivos é o mercado de trabalho buscando uma recuperação da crise provocada pela pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, o recuo na taxa de desemprego foi influenciado principalmente pelo aumento no número de pessoas ocupadas, que cresceu em mais de 3 milhões em relação ao trimestre encerrado em abril, e agora está em 89 milhões. Com isso, o número de ocupação subiu 1,7 ponto percentual e está em 50,2%. Com um aumento de 7% na área plantada, Mato Grosso do Sul espera colher mais de 12 milhões de toneladas de soja na safra 2021-2022. Isso se a chuva não demorar para chegar. Depois de 90 dias de vazio sanitário para evitar a propagação da ferrugem asiática, os produtores deram início à semeadura da soja. Desde o dia 15 de setembro, o produtor está permitido aí a fazer a semeadura de soja na área. Neste momento, o que os produtores mais esperam é a chuva, prevista para o início do mês de outubro. Todo produtor
tem os maquinários de acordo com o tamanho da sua área, e aqueles produtores que estão mais tranquilos, com um dimensionamento um pouco mais folgado, acaba esperando as melhores condições para colocar a semente no solo. Na safra passada, 2020-2021, a colheita de soja no estado atingiu 13.300.000 toneladas de grãos, aumento de 17,8% em relação à safra 2019-2020. A produtividade fechou em 62,8 sacas por hectare. Entre janeiro e setembro deste ano, o preço médio da saca em Mato Grosso do Sul ficou em R$ 155,45. O produtor estava com tecnologia, estava com bastante responsabilidade no campo e foi coroado, aí, agraciado com uma safra recorde. Claro que a gente não pode esperar, a gente quer, mas a gente não pode prever uma safra recorde. Então a gente entra com uma perspectiva dentro da média histórica, né, dentro dos 56 sacos de média histórica que a gente tem, até porque temos uma previsão de menos chuva esse ano, nessa safra 21-22. A produção esperada para a safra 2021-2022 é de 12.773.000 toneladas de soja. Uma queda estimada de 4% comparado à safra anterior, assim como a produtividade deve ser um pouco menor, 56 sacas por hectare. Em compensação, o custo de produção deve ser 12% maior. Preço de frete, preço dos insumos, o preço, enfim, todos os custos de produção, eles são também muito impactados pela alta do câmbio. E isso faz com que o nosso custo de produção seja onerado da mesma forma que o preço do produto aumenta. O Brasil deverá atingir a autonomia na produção de vacinas contra a Covid a partir do ano que vem. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Tecnologia, Marcos Pontes, lançaram em Belo Horizonte, Minas Gerais, a pedra fundamental do Centro Nacional de Imunização. Os governos federal e estadual vão gastar R$80 milhões no centro, que ficará ao lado da Universidade Federal de Minas Gerais, que o ministro Marcos Pontes chamou de a Oxford brasileira. Ali, segundo ele, o país vai atingir o ciclo completo de uma vacina. Tem 3 tipos de vacinas. Tem vacinas importadas, como a Coronavac, tem vacinas licenciadas, como a AstraZeneca, que a gente produz o insumo sob licença, e tem as vacinas nacionais, que são tecnologia de cientistas nacionais, produzidas no Brasil, gerando nota fiscal, emprego no país e deixando o país independente nessa produção. Isso é soberania. E nesta semana que marca os 1000 dias do atual governo, Belo Horizonte também ganhou a liberação de recursos para a modernização, ampliação e privatização do metrô da capital mineira. Da parte do governo federal, serão desembolsados R$2,8 bilhões. Parte do dinheiro deverá ser usado para a construção de uma nova linha de trens na cidade. Nós temos a parceria do governo do estado. O governador Zema não hesitou em aportar R$412 milhões para, junto com os 2,8 bilhões, fazermos um total de R$3,2 bilhões que vão permitir, com a cisão do metrô da CBTU, finalmente transformarmos esse sonho em realidade. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a cobrar providências para o preço do gás de botijão. Lembrou que a inflação realmente está alta, mas existem alternativas que devem ser buscadas pelo bem do consumidor. Recebi agora da nossa embaixada de fora do Brasil, de um país da Europa, falando da questão do preço dos alimentos e combustíveis fora do Brasil. Só do último mês de agosto para agora, o gás natural aumentou na Alemanha em 119%, na França em 149% e no Reino Unido 300%. Sabemos que esses países não são autossuficientes. O Brasil é autossuficiente. Temos que buscar formas legais, obviamente, de resolver esse problema. Temos gás no Brasil,
Somos autossuficientes em petróleo. Produzimos pouco mais de 3 milhões de barris por dia. Ninguém quer quebrar contratos, mas ajustá-lo, reajustá-lo, podemos fazer isso. Não podemos, em média, o bujão de gás está R$50 na Petrobras e chegar a 130 para vocês. O corte de energia por falta de pagamento, no caso dos consumidores de baixa renda, voltará a ser permitido a partir de hoje, dia 1º de outubro. Inicialmente, a medida valeria até dia 30 de junho, mas foi prorrogada pela agência até ontem, 30 de setembro. De acordo com a ANEEL, não há previsão de outro adiamento. Vamos dar uma olhada agora na previsão do tempo para o fim de semana em algumas regiões do país. O calor vai continuar em grande parte do país e as chuvas no final do dia vão se tornar ainda mais frequentes. Em Maceió, capital de Alagoas, o fim de semana vai ser marcado por tempo encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Hoje a máxima é de 29 graus. No sábado, a temperatura se mantém e no domingo a máxima é de 28. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o tempo vai ficar um pouco mais seco, sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas. A máxima hoje prevista é de 32 graus. O sol vai predominar no fim de semana, com temperatura podendo chegar a 34 no domingo, 34 graus. Em Palmas, capital do Tocantins, a máxima é de 33 graus nessa sexta-feira e pode chover no começo da noite. No fim de semana, o calor continua e os termômetros poderão registrar até 34 graus sábado e domingo. A Caixa Econômica Federal paga hoje a sexta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de outubro. Por enquanto, o dinheiro só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências estarão liberados para esse grupo a partir do dia 18 de outubro. Terminam hoje as inscrições para o vestibular da FUVEST, a prova que seleciona candidatos para uma vaga na Universidade de São Paulo. Os candidatos devem acessar o site da Fundação até meio-dia para concluir a inscrição. O valor da taxa é de R$ 182. São 8.000 vagas, sendo 2.000 reservadas para quem estudou em escolas públicas e 1.000 para participantes pardos, pretos e indígenas de escolas públicas. A primeira fase da prova vai acontecer no dia 12 de dezembro. A gente vai para o intervalo, na volta vamos falar da CPI da Covid e você vai ver ainda que um vulcão no Havaí entrou em erupção. Até já! Setembro foi o mês com menos mortes pela Covid-19 no ano. Foram registradas 16.275 vítimas, o equivalente a 20% do que foi registrado em abril, o mês com o maior número de mortes no ano. Vamos conferir agora os números da pandemia no país. Em 24 horas foram confirmadas mais 627 mortes por coronavírus. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 596.749. Também foram contabilizados mais 27.527 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.427.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 541 vítimas diárias e a média móvel de novos casos está em 16.985. Na avaliação da pandemia por regiões, 7 unidades da federação registraram alta nos óbitos: Acre, Ceará, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em estabilidade estão 8 estados e 12 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Santa Catarina. O número de mortes em setembro é o equivalente a 20% do número de mortes de abril, mês com mais mortes no ano. Mais de 233 milhões e 110 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 146 milhões e 600 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso equivale a 68% da população. Mais de 91 milhões e 400 mil tomaram a segunda dose ou dose única, 42% dos brasileiros. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 882 mil pessoas.
Todos os estados já vacinaram mais da metade da população com a primeira dose. E entre os estados com maior porcentagem de população imunizada com a segunda dose ou dose única estão Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo. Otávio Facuri foi ouvido ontem pela CPI da pandemia. O empresário e presidente do PTB em São Paulo disse que não negociou vacinas, não pagou por reportagens e é apenas um cidadão que tem opinião. Munido de um habeas corpus, Otávio Facuri foi ouvido pela CPI da pandemia nesta quinta-feira. Em sua fala inicial, defendeu a liberdade de expressão, citando uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sobre o financiamento de notícias falsas sobre o tratamento contra a Covid-19 e o uso de máscara no enfrentamento à pandemia, disse que não pagou por matérias e que não produz notícias. É apenas um cidadão de opinião. Afirmou que cumpriu compromissos financeiros com o Instituto Força Brasil, do qual é vice-presidente, e embora o Instituto tenha negociado vacinas com o governo federal, Facuri disse não ter envolvimento com o assunto. Em relação à Davat, essa história toda, que eu soube depois, eu só vim a saber da reunião com o Davat, que tinha, depois que aconteceu, até porque eu não fico em Brasília, fico em São Paulo, tenho uma outra vida, uma vida empresarial, uma vida de trabalho, de outros negócios, vim a saber depois que ela aconteceu, tanto que eu não fui citado por nenhum dos depoentes aqui, não conheço nenhum dessas pessoas que estão envolvidas nessa transação. O empresário insistiu que as vacinas não têm eficácia comprovada e, por essa razão, defende que o uso dos imunizantes não seja obrigatório. Eu só sou favorável que não seja obrigatório e que seja feito, dado ao conhecimento de todo mundo que está sendo oferecida a vacina, que existe uma fase de teste, que tem alguns efeitos colaterais ainda não são sabidos, não se sabe, tem muita incerteza. Para mim e para a minha família, que é o meu direito dentro da minha casa, dado que existe incerteza, existem testes, existem reações adversas que ainda não são sabidas, que aguarde o final do nível 3 de testagem para decisão. É uma simples decisão a favor da liberdade. Nós queremos saber por que o senhor dissemina essa opinião contra as vacinas. Porque num país livre você tem direito de disseminar a sua opinião. A Anvisa se manifestou durante a reunião e frisou que todas as vacinas em uso no Brasil são seguras, foram aprovadas e passaram por testes. As falas de Facuri foram criticadas pelos senadores, que afirmaram que ele induz as pessoas a erros que podem causar a morte. O senhor é uma pessoa que é bem financeiramente. Se o senhor, na verdade, ou alguém de sua família contrair o vírus, com certeza o senhor vai ser tratado e cuidado no melhor hospital do Brasil. O senhor talvez tenha aí acesso à UTI aérea para se transportar de forma imediata para o melhor hospital do Brasil e fazer o atendimento e o tratamento de forma à altura, com grandes médicos no Brasil. Mas a sua realidade, como a realidade nossa aqui dos senadores, é a realidade da minoria absoluta da população brasileira. A maioria não tem acesso ao sistema de saúde. E a saúde pública ainda é muito defasada. Quando o senhor usa suas redes sociais para questionar, por exemplo, o uso da máscara e fazer o incentivo à aglomeração, o senhor, por tabela, está mandando o pessoal se contaminar mesmo. Quando o senhor chegou a postar, por exemplo, aqui a questão da imunidade do rebanho, que o senhor seria uma situação mais ou menos parecida, porque também teve o vírus, não é? A imunidade do rebanho, ela mata as pessoas. Como o próprio nome já diz, é desumano. A imunidade do rebanho que não mata é aquela que as pessoas alcançam de forma rápida pela vacina. Pela contração, contraindo a doença, é empurrar as pessoas para a morte. Não sou médico, não pretendo que as pessoas me obedeçam, me sigam. Nesta quinta-feira, o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, disse que o relatório será apresentado no dia 19 de outubro e a votação será no dia seguinte. Na próxima semana, novos depoimentos serão colhidos, entre eles do dono da VTC-Log e da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Omar Aziz disse ainda que, com o encerramento da CPI da pandemia, o Senado deve retomar a CPI das fake news e que um vasto material será compartilhado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Na Alemanha, a ex-secretária de um campo de concentração nazista de 96 anos de idade fugiu antes do início do julgamento, mas já foi encontrada. Ela vai ser julgada por cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas.
A alemã Irmgard Fürchner foi secretária de um campo de concentração nazista e responde por cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas. De acordo com o tribunal, a senhora abandonou seu lar para pessoas da terceira idade pela manhã e pegou um táxi para uma estação de metrô. A corte, que emitiu uma ordem de detenção para a acusada, explicou que um médico ia determinar se a idosa pode ser detida. A partir daí, o tribunal decide se a ordem de detenção será executada ou não. A audiência principal terá prosseguimento no dia 19 de outubro e a leitura da acusação já está marcada para esta mesma data. Irmgard Fürchner, que no momento dos crimes atribuídos a ela tinha entre 18 e 19 anos, seria a primeira mulher envolvida com o nazismo julgada em várias décadas no país. Para mim, a fuga não é totalmente surpreendente. Ficamos sabendo de uma carta que ela escreveu ao tribunal há menos de 3 semanas. Nessa carta, diz que boicotaria o processo e não participaria. Ela escreveu que seria degradante se tomasse parte. A partir desse texto, dava para entender que não seria fácil a situação. O julgamento da alemã ocorreria antes do processo de um ex-guarda de 100 anos do campo de concentração nazista de Sachsenhausen, perto de Berlim, que começa na próxima semana. A Alemanha, que por muito tempo hesitou em procurar seus criminosos de guerra, nunca havia julgado ex-nazistas tão idosos. O julgamento de Fürchner também ocorreria às vésperas do 75º aniversário da condenação à morte por enforcamento em Nuremberg, de 12 dos principais dirigentes do Terceiro Reich. A acusação afirma que a nonagenária participou no assassinato de detentos no campo de concentração de Stutthof, na atual Polônia, onde trabalhava como datilógrafa e secretária. Quase 65 mil pessoas morreram no campo, perto da cidade de Gdansk, incluindo prisioneiros judeus, guerrilheiros poloneses e prisioneiros de guerra russos soviéticos. O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção. Quem mora a favor do vento do Kilauea foi alertado sobre a possível exposição ao dióxido de enxofre e outros gases vulcânicos. A última erupção do Kilauea aconteceu em dezembro de 2020 e há 2 anos uma série de terremotos e uma grande erupção levaram à destruição de centenas de casas. Após um mês de internação, o Rei Pelé recebeu alta ontem. O boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein informou que o ex-jogador seguirá em quimioterapia após a retirada do tumor no intestino no dia 4 de setembro. Nas redes sociais, Pelé comemorou, disse que está muito feliz de voltar para casa. E na mensagem agradeceu a equipe médica do Albert Einstein, que cuidou da saúde dele desde a entrada no hospital no dia 31 de agosto. O Atlético Paranaense está na final da Copa Sul-Americana. A equipe do Paraná venceu o Peñarol do Uruguai por 2-0 na Arena da Baixada, com gols do Nicão e o Pedro Rocha. E aí no placar agregado, o Furacão aplicou 4-1, já que tinha vencido o jogo no Uruguai por 2-1 na semana passada. A classificação para a final representa mais 2 milhões de dólares nos cofres do clube. É o prêmio dado, pelo menos, ao vice-campeão, valor que pode dobrar se o time conquistar o título. O Atlético foi campeão em 2018, portanto está buscando o bicampeonato. O adversário vai ser o Red Bull Bragantino. Então, assim como na Libertadores, que tem Palmeiras e Flamengo, a gente vai ter uma final brasileira na Sul-Americana. O jogo decisivo vai ser no Estádio Centenário em Montevidéu, no dia 20 de novembro, e a competição garante vaga na Libertadores e também na Recopa Sul-Americana. Essa edição fica por aqui às 10 da manhã. No horário de Brasília tem outras informações com a Patrícia Verenick e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.